Bom dia, 1º de fevereiro de 2025. Estou aqui para convidar você a se alegrar e agradecer a Deus comigo por essa data tão especial. Desde criança eu tinha o sonho de formar uma família e com o passar dos anos, na adolescência e início da juventude, eu passei a estabelecer para Deus alguns critérios de como eu gostaria que fosse a minha esposa. E eu dizia para Ele: Senhor, eu gostaria que minha esposa fosse linda, que ela tivesse os cabelos longos, que ela fosse um pouco mais baixa do que eu, que ela tivesse o corpo torneado. E Deus atendeu a essas solicitações, mas ainda mandou com um lacinho colorido, presente, que foram aqueles olhos verdes lindos que a minha Dileia tem. Só que o meu pedido era limitado à parte física. E Deus me concedeu um presente muito melhor. E no dia 23 de novembro de 1989 eu conheci a Leia. Eu já a tinha visto 2 vezes, uma num colégio que eu trabalhei, Ludolfo Reis, outra no Pavonense, numa festa de aniversário da filhota do meu irmão e amigo Guilherme Gouveia. E só que no dia 23 de novembro de 89 eu fui a um casamento e a Leia estava lá no casamento, foi levada pela tia Quintina e pela Valéria, amigas nossas e madrinhas de casamento inclusive, e eu tive o prazer de conhecer a Leia naquele dia. Engraçado que na igreja, quando eu cheguei, o PC, um amigo queridíssimo, ele falou para mim assim: Rato, e ele me chamava de Rato, assim como já tive outros apelidos também. Ele falou: Rato, tem uma menina linda aí, cara. Aí eu falei assim: então mostra pra mim, PC, você é meu amigo? Aí ele falou assim: não, você tá muito perigoso. Eu já estava há algum tempo sem namorar. E ele já tinha a linda dele, que é a Nina. São casados, amigos queridos. E foi muito engraçado que na hora que o PC me mostrou, a Leia se levantou e virou para trás. E parece que nossos olhos assim se envolveram, nossos olhares se cruzaram. E eu fiquei esperando uma oportunidade de conhecê-la na festa, a conheci. E aí eu a convidei para ir à igreja no domingo. E ela foi. E sentamos juntos, participamos do culto. Convidei para segunda-feira a gente se encontrar, a gente foi lanchar no Bob's, no pré-histórico Sendão. E ela falou para mim: vou dividir a conta contigo. Eu falei: você tá doida, garota? Ai, Leia é sensacional. E aí o que aconteceu? A gente se encontrou na quarta-feira e marcou de ir ao cinema na sexta, dia 1º de dezembro de 1989. E eu pedi para ela ser minha namorada, ela aceitou. E alguns dias depois eu tive que enfrentar a Dona Glória, que era uma fera, minha sogrinha querida, como uma mãe para mim. Espero encontrá-la na glória. E a gente começou a namorar. E é muito interessante que em fevereiro de 1990, o pastor Eli Fernandes foi pregar na primeira igreja batista da Pavuna, que foi onde a gente se conheceu, que a gente se viu. E eu percebi que ela saiu do culto transformada. E ela entregou a Jesus a vida dela naquele dia. Só que eu ainda não tinha, mesmo passando a vida inteira dentro da igreja, conhecido Jesus. E eu comecei a fazer escolhas erradas. E a gente continuou a namorar. E no dia 1º de dezembro de 1991, 2 anos depois de iniciar o namoro, a gente ficou noivo. E 2 meses depois a gente casou.
dia 1º de fevereiro de 1992. E eu descobri que nós estamos comemorando a boda de Criso, 33 anos de casado. E a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas eu não fiz do casamento um conto de fadas para minha esposa. Deveria ter me esforçado, mas por conta das más escolhas, o nosso casamento começou a ser minado. E no dia 14 de março de 1994, chegou nossa primogênita, Isabelle, filha amada. No dia 11 de setembro de 1995, chegou a Marcele. E num determinado momento da vida da Marcele, ela perguntou: pai, por que eu nasci nesse dia? Por causa do 11 de setembro, aquele desastre, aquela tragédia nos Estados Unidos. E eu podia falar para minha filha: não, filha, dia 11 de setembro não foi legal, mas teve o teu nascimento. O mundo ficou mais feliz quando você chegou, da mesma forma que com a Isabelle. E apesar das nossas filhas, das muitas bênçãos, eu continuei a permitir que nosso casamento fosse minado com as escolhas erradas. E eu vou compartilhar com você o que eu sentia, que era eu quase enlouquecia, porque eu pensava: eu amo minha esposa, por que das minhas escolhas? E acontece que eu não via saída. Até que, com o casamento já totalmente esfacelado, nós fomos convidados para ir a um encontro de casais. E nesse encontro de casais eu ouvi uma história que eu falei: essa é a minha história. E foi muito interessante, porque esse foi um momento de batalha espiritual muito sério, muito severo, muito pesado, porque enquanto eu estava ouvindo aquela história, minha esposa estava passando mal no quarto de oração com algumas irmãs lá da PIB de Bairro das Graças. E naquele dia eu percebi que até para o meu problema tinha solução. E a solução era uma só, era Jesus. E no dia 25 de outubro de 1997 eu entreguei minha vida para Jesus. Mas os problemas haviam acontecido e eu precisava compartilhar com minha esposa. E quando eu compartilhei com a minha esposa as escolhas erradas que eu tinha feito, ela, além do choque, da tristeza, como se eu tivesse tirado o chão de debaixo dela, e foi isso que aconteceu. Ela foi para a casa da minha sogrinha com as meninas, mas alguns dias depois, minha esposa, que me amava, sempre me amou, sempre me respeitou, uma batalhadora, uma mulher honesta, fiel, ela pediu que eu fosse para lá. E minha sogra, Pedro e Cristina, eles tiveram uma participação muito especial, assim como alguns queridos que ajudaram a gente nesse processo. E Jesus começou a reconstruir. Jesus começou a fazer a limpeza a partir da verdade. Não dá para esperar uma ação efetiva do Senhor com a mentira envolvida. E foram momentos muito difíceis. Foi difícil eu compartilhar com a Leia tudo, mas foi incomparavelmente mais difícil ela suportar. E a minha mulher é uma mulher de Deus e ela falava: eu quero ouvir o que Deus tem para dizer e vou esperar o que o meu Deus tem para fazer. E Jesus começou a fazer porque ela permitiu, porque ela tinha todos os direitos para dar um fim no casamento da gente, mas ela, entendo que ela percebeu a ação de Deus, a mudança, e a gente começou a reconstruir com Jesus como alicerce, né? O alicerce da casa, que não é sobre a areia, é sobre a rocha. E a gente passou por momentos muito difíceis, alguns momentos engraçados, felizes,
E eu lembro do Luiz Fernando Veríssimo dizendo que o casamento é uma relação entre duas pessoas em que uma está sempre certa e a outra é o marido. E teve uma vez que a gente estava em casa e a Leia queria discutir. Ela estava muito magoada, muito. E eu não queria discutir com ela, até porque quem tem razão é a esposa. E eu tinha um aparelho de CD. Naquela época a gente ainda ouvia CD. E aí era um aparelho chamado de carrossel, porque dava para 5 CDs e ia ouvindo um depois do outro. E ela queria discutir, eu botava música, ela queria discutir, eu botava música. Ela começou a pegar os CDs e quebrar um por um. E eu falo para ela, você me deve 5 CDs, ainda que eu não saiba nem onde eu vou usar hoje. E chegou no momento em que ela, bufando, com razão, eu virei para ela e falei assim, você sabe qual é o teu problema? Gente, ela saía fogo dos olhos dela. Ela falou, não, qual é? Aí eu falei para ela, nenhum, porque você é perfeita. Ai, a minha linda, gente, minha linda. Como eu posso agradecer suficientemente a Deus? Eu nunca vou conseguir. Eu digo sempre que a Leia é o meu segundo maior presente. Meu primeiro maior presente é Jesus, é a salvação que Ele me concedeu. Depois de Jesus, a Leia é o maior presente que eu já recebi. A Leia é a melhor pessoa que eu conheço. E eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente boa, muita gente maravilhosa, muita gente de Deus. A minha esposa, minha Edileia, é uma mulher diferenciada. E eu digo para alguns amigos, olha, se você me ama, cara, faz uma estátua para a Leia. Porque se eu sou alguém hoje, se eu sou alguém que é respeitado, se eu sou alguém que é valorizado, que é amado, Jesus é o fundamento disso. Mas a participação da Leia, ela é incontestável. Minha Edileia, o Marcelo sem a Edileia, o Marcelo não é nada. E eu vou repetir aqui para minha Edileia o que eu já disse algumas vezes. Meu amor, se eu tivesse mais 1 milhão de oportunidades de casar, pode ter a certeza que eu ia casar 1 milhão de vezes com você. Eu li num livro há algum tempo uma expressão mais ou menos parecida com essa. Se eu tivesse condições de pegar a flor mais linda, juntar com o canto mais lindo de um pássaro e o som da risada da Maia e da Luísa juntos, e juntasse as coisas mais lindas que existem no mundo, ainda assim eu não conseguiria fazer uma escultura de você. Eu lembro uma vez que a irmã Zulene, esposinha do pastor Joel, nosso amado pastor, ela falou, Marcelo, como sua esposa é linda. E aí eu falei para ela, é sim, irmã Zulene, mas ela é ainda mais linda por dentro. Para você, meu amor, eu amo você. E como eu costumo dizer e escrever sempre, eu amo você até a eternidade. A Cláudia, uma irmã querida, amiga, ela falou, mas Marcelo, a gente não vai ser casado na glória. Eu falei, eu sei, Cláudia, mas a gente não vai se amar lá. Então eu amo você, minha Edileia, até a eternidade. Tem gente que acha que eu sou preguiçoso, porque eu falo que os dias que eu mais gosto da semana são sábado e domingo. Mas não é porque eu não trabalho, é porque eu estou com a minha Edileia o dia inteiro. O mês que eu mais amo é o mês de janeiro, porque eu fico com ela o dia inteiro, o mês inteiro. Meu amor, estar com você para mim é um presente. Você é o presente de Deus para mim. E eu não tenho como agradecer suficientemente a Ele. E meu pedido é que enquanto Ele me der desse ar para respirar, que seja ao teu lado, porque sem você eu não conseguiria nem respirar.
Estou aqui na beira do Rio São João, paraíso da gente, Barra de São João. Estamos terminando o nosso período de férias e eu quero dizer com você, amor da minha vida, a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo de bom que a gente tem vem dele. O Senhor é absolutamente bom. Eu vou terminar com o texto de Salmos. Salmo 118, 17 e 18. No momento de crise da gente, dia 19 de dezembro de 1997, a gente foi pegar o resultado de um exame que eu havia feito por conta das minhas falhas. E nós fomos pegar o resultado, você estava junto comigo. Nós fomos pegar o resultado na clínica de manhã e disseram pra gente que o teste que eu havia feito, ele era muito delicado e às vezes precisava de fazer de novo. E que a gente teria que pegar o resultado à tarde. E a gente emudeceu, porque as consequências das escolhas mal feitas, às vezes elas são ainda mais trágicas. E a gente passou aquela manhã e tarde quase que em silêncio. Tivemos que ir ao banco, lá no Catete, tivemos que ir para o centro da cidade. Depois fomos pegar no final da tarde o exame. E nós estacionamos o carro e a gente pegou o exame. E no carro você orou e falou para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe qual o resultado que a gente gostaria de ter aqui nesse exame. Mas o Senhor tem todo o direito e que ele seja o resultado da tua vontade. E a gente abriu o exame e o resultado que a gente esperava estava lá negativo. E a gente foi fazer o culto à noite. E eu fiz algo que não faço, eu não lembro de ter feito outra vez. Mas naquele dia eu abri minha Bíblia no Salmo 118. E as letras dos versos 17 e 18, elas saltaram da Bíblia, ficaram em alto relevo. E o texto dizia: não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Eu reconheço que eu não mereço nada do que eu estou vivendo. Eu não mereço as filhas que eu tenho, as netinhas que eu tenho, Maia e Luísa, dois presentes maravilhosos que alegram todos os dias da gente. Eu não mereço a minha esposa, mas o Senhor é bom, Ele é generoso e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dia 1º de fevereiro de 2025, verso 24 desse mesmo capítulo diz: este é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que Deus abençoe a sua vida.